bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos proteja, que nos abençoe, que nos traga muita esperança no coração, contentamento. Pedindo também sabedoria para entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas corretamente. O título de hoje é Idolatrar imagens não é o maior problema. E vamos comentar sobre Gênesis 35, de 1 a 15. Estou muito cansada de ouvir pessoas dizerem que ter uma imagem como esta em casa significa que a pessoa é idólatra. Nós vamos ver que a nossa fé não está ligada a nenhuma espécie de imagem. Então eu quero contar para vocês sobre este anjo. Este anjo foi um paciente que estava na fase terminal, ele sabia que já ia morrer muito próximo, e me deu este anjo que a mãe dele tinha dado a ele e que ele guardava com muito carinho. E ele tinha um carinho muito grande por mim e me deu este anjo. E eu disse para ele que iria guardar próximo do meu coração enquanto eu vivesse. Eu tenho este anjo na minha sala e está lá. E muitos já vieram e disseram, mas você não é pastora? Como é que você tem esse anjo? Veja bem, idolatria não significa o fato de eu ter o anjo. Idolatria significa eu parar para adorar esse anjo, o que eu não faço. Esse anjo é uma decoração na minha sala. Mas veja que os pensamentos perversos já vão pensar que eu estou idolatrando. Essa é uma outra imagem que eu tenho na minha sala e que não pretendo removê-la. Essa imagem foi crochetada pela minha mãe enquanto ela vivia. Ela fez 2 dessas e me disse que era almofada. Eu fiz 2 quadros que também tenho na minha sala de estar. Para a gente chamar esses 2 anjos de idolatria, significa também que eu tenho que pegar a foto da minha mãe, a foto dos meus amigos, dos meus familiares, e assim que eles morrerem eu tenho que tacar fogo em tudo. Não é verdade? É a mesma coisa. Tudo vai depender da maneira como a pessoa está olhando aquela imagem. Se um anjo aparecer para mim agora, aqui, eu vou reverenciá-lo, eu não vou adorá-lo, eu vou reverenciar. Significa dar reverência, mas especialmente agradecendo a Deus por ter me enviado esse anjo em meu socorro, não é isso? Um anjo visitou Maria, e o que é que Maria fez? Maria o reverenciou, agradecendo a Deus. Agora, essa reverência, que é uma coisa muito perigosa, que a gente tem que entender muito bem, é que quando ultrapassa aquela linha de que a gente está em agradecimento a Deus por aquilo que Ele enviou, e a gente substitui aquela imagem como algo para a gente sempre, rotinamente, orar e prestar reverência, aí sim é idolatria. Eu sei que a Bíblia relata sobre a existência de anjos. Eu sei que a Bíblia relata muitas vezes a semelhança de um anjo como esse aqui. Mas esse anjo foi feito por mão humana. É algo que representa o anjo, que às vezes não é nem um anjo real, mas é uma representação. E aí a gente tem que saber dividir, colocar uma divisão. Mas quando a gente parte por fanatismo, a gente tende a querer rejeitar tudo.
todas as memórias de amor, os nossos laços de amor, de carinho. E vem a questão do materialismo. Eu me apegar por coisa material. Eu estou pronta a qualquer momento a deixar esses anjos materiais. Eu não estou me relacionando materialmente falando como algo mais importante que Deus para mim. Agora, o que é a idolatria na modernidade? Agora vamos falar seriamente. Essas pessoas fanáticas apontando os dedos para os outros que têm imagens nas suas casas, na maioria das vezes eles são os maiores idólatras. E eu vou dizer por quê. Porque idolatria é tudo que ocupa a sua mente e o seu coração mais do que Deus. Então vamos pensar muito bem se existe alguma coisa na nossa vida que está ocupando o nosso pensamento e o coração mais do que Deus. Isso é idolatria, porque nós devemos pôr Deus acima de tudo. E muitos de nós somos tão materialistas que nós só vemos as coisas materiais. Tem muita gente que, como eu fiz no passado, trabalha de dia e de noite para adquirir algo, para ser alguém. O que, na realidade, eu poderia ter sobrevivido com menos. Mas naquela época eu não entendia muito da maneira que eu entendo hoje. Então, isso no meu passado era uma forma de idolatria, que eu estava cultuando o lado material mais do que o lado espiritual. Dizer que eu não tinha muito tempo para Deus porque eu tinha que trabalhar 3 empregos. Veja aí a situação. Então, tudo nesta vida que a gente coloca na nossa mente e no nosso coração como mais importante que Deus é uma idolatria. Então, vamos à palavra de Deus para conferir. Ela é bem simples, mas com um profundo significado. Leitura de Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 15. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou.
dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A primeira coisa que Jacó fez chegando em Betel, ele disse: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Gente, os deuses estrangeiros daquela época eram diferentes do Deus de hoje, porque naquela época o povo não conhecia a Deus. Então, tudo que fazia diferença, alguma coincidência boa na vida deles, eles taxavam aquilo como Deus. Então, e aí passavam a cultuar um objeto, uma imagem, o sol, a lua, como Deus. Deus queria que eles aprendessem a amá-lo como um ser único e soberano. Jacó, pela primeira vez, começou a entender isso e ele queria limpar esse grupo de todos esses ídolos. Que ídolos são esses? São estatuetas, anéis, brincos, amuletos. Tudo isso são símbolos de idolatria que ele queria eliminar do grupo. Em seguida vai dizer que quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. O que é que significa isso? Significa que Jacó estava fazendo a vontade de Deus, deixando todos esses itens de idolatria do lado, todos esses amuletos, enterrando lá no pé da árvore. Então, Deus, em troca, o estava protegendo. Deus mandou terror para todo esse povo que queria eliminar Jacó e seu grupo. E Jacó estava ali invicto, sem problema nenhum. Por quê? Porque estava sobre as bênçãos do Pai. E existe um problema que ninguém nunca viu Deus. Isso está escrito na Bíblia, olhem aí do lado. Ninguém nunca viu Deus. Então, como a gente fazer uma imagem de Deus? Não tem como. Por que Deus não quer que ninguém o veja? Porque nós somos altamente materialistas. E se a gente ver Deus, a gente vai começar a desenhar, a fazer estatuetas, a começar o comércio e fazer toda aquela idolatria que a gente está acostumado a fazer. Deus está perdendo a sua identidade em muitas igrejas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a Deus. O que é que vai colocar nas igrejas? Ao invés de colocar lá a cruz, que significa Jesus Cristo, que é o símbolo da cura material e espiritual para o mundo, as pessoas estão colocando imagens de pessoas que viveram aqui na Terra, que foram bondosas, que têm uma história maravilhosa, mas a imagem de Deus que eles não podem pôr, porque ninguém nunca viu Deus, está, de certa forma, oculta.
E hoje em dia, muitos altares são riquíssimos, cheios de ouro e de prataria. Porque nós vemos na Bíblia que a maioria dos altares feitos pelo homem são altares muito simples e normalmente marcado por uma coluna de pedra, algo semelhante. E o motivo de se fazer um altar também é diferente. Hoje em dia se faz um altar para as pessoas virem se congregar, mas antigamente o altar era feito em situações diferentes. Por exemplo, Noé construiu um altar logo depois que ele, sua família, os animais foram salvos do dilúvio. E daí eu acho que Abraão construiu 4 altares. Cada altar que ele construiu foi porque ali houve a presença de Deus, a comunicação direta com Deus. E agora nós vamos ver aqui neste capítulo que Jacó está construindo um altar. Por quê? Porque Deus veio e se comunicou com ele. Mas os altares sempre foram feitos para Deus, a menos que era um altar pagão. Todos os altares relatados na Bíblia eram para Deus. Agora, hoje em dia, nós vemos altares de todas as classes. A maioria dos altares que a gente vê não é um altar exclusivamente para Deus. E na chegada lá está registrado a morte de Débora. Débora era a ama de Rebeca. Rebeca era esposa de Isaac. Isaac e Rebeca são pai e mãe de Jacó. Eu acho que está citando isso aí, que é para ver que a partir das consequências de todos os atos pecaminosos de Jacó no passado, Jacó teve que fugir e agora, depois de tanto tempo, ele retorna, mas a sua mãe já tinha morrido e agora ele presenciou a morte da ama de Rebeca. Então eu acho que isso é para mostrar o coração contristado de Jacó. E esta parte vai terminar com Deus repetindo as suas promessas. A promessa feita no começo com Abraão. Essa promessa nunca foi refeita. Ela é a mesma promessa que está valendo até hoje. Ela passou por Jacó. O que Deus fica fazendo é que ele fica repetindo a mesma promessa para garantir que ele é um pai fiel, que ele nunca vai mudar aquilo que ele prometeu. Está prometido, ele garante para todos nós e vale até hoje. Deus nunca mudou as suas promessas para nós. Aí, nesse lugar em que Deus se comunicou com Jacó, Jacó deu nome ao lugar de Betel e construiu ali um altar em agradecimento a Deus. Hoje nós podemos entender um pouquinho mais sobre a idolatria. Deus não quer que ninguém comercialize ídolos, imagens, amuletos em seu nome. Principalmente quando isso vai levar os cristãos a adorar algo ou alguém que não é Ele. Nós devemos sempre adorar a Deus. E muito cuidado quando a gente pede intercessões. Porque quando a gente está pedindo uma intercessão, significa que a gente não está bem confiando que Deus está nos ouvindo. Mas se Deus mora dentro de nós, como é que Ele pode não nos ouvir? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes Deus não nos responde imediatamente. Muitas vezes Ele demora um pouquinho para nos dar a resposta. Ou muitas vezes a resposta é de uma maneira surpreendente, de uma maneira que a gente nem planejou.
Mas a gente tem que confiar que a resposta de Deus sempre vem de acordo com algo para realizar algo maravilhoso em nossas vidas, principalmente para a nossa redenção espiritual. Um bom dia para todos vocês. Muita paz nesse coração lindo. Que Jesus te abençoe e abençoe a sua família. Graças, luz e contentamento para todos vocês. Amém.